Em nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Paulo fala o seguinte: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. E Emmanuel vem aproveitar essa mensagem, escreveu o texto Manjares, que é o 172 do livro Vinho de Luz. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesmo. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie as únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito e da eternidade, sejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma um amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago, e veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Hoje, contanto entender as necessidades do espírito imperecível, esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Vamos aproveitar a mensagem de Paulo para dizer o seguinte: nós somos espíritos imortais, todos nós. Nós estamos usando esse corpo aqui agora. Esse corpo físico, ele precisa de alimento. A alimentação do espírito é diferente da alimentação do corpo físico. Se estivéssemos desencarnados agora, nós não nos alimentaríamos como nos alimentamos aqui na Terra. E a perpetuação dessa espécie aqui, nossa, enquanto a gente está usando esse corpo aqui agora, nessa oportunidade que a gente está tendo de experiência, ela se deve a uma forma sexuada. Então esses dois, que são os chakras aqui, vamos botar, né? O chakra que trata da digestão e o chakra genésico, podemos dizer que são os dois que mais prendem a gente à matéria e são os impulsos mais primitivos que a gente vai encontrar, porque desde que o homem é homem, desde que da época das cavernas ainda, saído do simples ignorante, ou melhor, antes ainda de ser espírito, sendo princípio inteligente ainda na forma de animal, na forma de vegetal, nós já nos alimentamos e já também nos reproduzíamos. Mas o que acontece? O chamado do Emmanuel, ele fala para a gente, ó, ninguém aqui está querendo dizer que a gente não precisa do alimento do corpo. A gente está falando daquela pessoa que vive em prol disso. A pessoa só quer se alimentar e fazer sexo. Não é? E o que acontece? A gente tem uma pergunta do Livro dos Espíritos muito interessante, que fala da lei de progresso, que Allan Kardec vem perguntando: a gente pode se considerar civilização? Ele fala: só porque vocês se vestem melhor e se alimentam melhor do que os seus antepassados, vocês acham que são civilização. Mas enquanto não banirdes todos os vícios que desonram a sociedade de vocês, e enquanto a lei de amor, justiça e caridade não for praticada em sua plenitude, vocês não passam ainda de povos esclarecidos. Então o que ele está querendo dizer para a gente? A gente vai precisar se alimentar? Vai. A gastronomia avançou muito, nos ajudando a tornar mais prazeroso a nossa alimentação através dos petiscos, dos temperos. Isso realmente é fato. Porém, a gente vai pensar assim a partir de agora, né? Eu preciso estar alimentando o meu corpo, porque esse corpo agora ele está servindo para a evolução do meu espírito. E Emmanuel vem até enumerar, né? Através do trabalho, através do estudo, através de se colocar à disposição de tudo, de toda a nossa comunidade. É para isso que a gente está, dessa maneira que a gente evolui espiritualmente. A gente precisa se alimentar? Precisa. Precisa também das energias sexuais, já passou de muito que os nossos psicólogos, os nossos estudiosos de antropologia não tratam mais nos dias de hoje o sexo como apenas um meio de procriação. A gente sabe que não é isso. A energia sexual ela acompanha
o ser desde que ele nasce e, segundo Divaldo Pereira Franco, é um espinho cravado na carne da alma. A gente tem que aprender a lidar com ele, tem que aprender a represar, aprender a conter, aprender a controlar para que ele não nos controle, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? O corcel que acaba controlando, né? Para que não seja uma paixão que a gente perca o controle sobre ele. Mas vamos lembrar que, né, o prazer que tem no sexo foi criado por Deus, e foi criado por Deus para poder estar proporcionando a procriação aqui na Terra. Porque se não fosse esse prazer, muitas pessoas iam evitar o máximo sexo. Mas o prazer acaba sendo uma coisa tão boa e tão interessante para o ser humano que ele vai lá, ele arrisca, mesmo usando das medidas aí anticonceptivas, mesmo usando do preservativo, usando do anticoncepcional. O que acontece? Quando a paternidade e maternidade tem que acontecer, elas vão acontecer. A única coisa que os espíritos pedem para a gente, para tomar o máximo cuidado, é só com relação à questão do aborto, porque o aborto provoca sofrimento no espírito, que vai reencarnar e também traz consequências muito graves para o nosso corpo físico, se comunicando ao corpo espiritual também, né? Então ele só pede para a gente, fala, ó, eu sei que vocês não tinham essa informação agora, a gente está tentando esclarecer vocês para que não caiam no mesmo erro. Mas vem mostrar para a gente, ó, essas energias, elas têm que ser disciplinadas. Nós não estamos mais no tempo de proibição, nós estamos no tempo de educação, de mostrar responsabilidade, de mostrar lei de causa e efeito, de mostrar que não tem nada que a gente não faça com as pessoas, que não volte para a gente de alguma maneira, então que a gente só possa estar fazendo coisas boas com as pessoas. E a gente consegue entender a destinação dessa energia, que tem pessoas aqui na Terra que conseguem até sublimar essa energia, canalizando de uma outra forma. Mas o Paulo de Tarso tem uma frase maravilhosa, ele fala assim, gente, bom seria que vocês conseguissem, fala para os discípulos dele, né? Bom seria que vocês conseguissem ser igual a mim, não precisasse contrair matrimônio para se dedicar a uma causa maior em prol de toda a humanidade. Mas se vocês não conseguirem, se vocês se sentirem abrasados, contraiam o matrimônio de vocês, não vão violentar a nossa natureza. Mas não vamos transformar a nossa vida em apenas centralizada em se alimentar bem e estar fazendo sexo, principalmente o sexo quando é desregrado, quando está envolvendo várias pessoas, quando está brincando com o sentimento de muita gente, quando está criando problemas com a lei de causa e efeito, com os karmas que a gente vai ter daqui para frente, aí já foge completamente e, inclusive, atrapalha a nossa evolução enquanto espírito. Agora, por outro lado, a gente vai pensar assim, nós precisamos, né, utilizar essa energia, porque essa energia, principalmente a energia sexual, para nós, no estado em que nos encontramos, a grande maioria de nós aqui na Terra, ela é uma energia que ela fica muito viva, muito forte, incomodando durante um grande período da vida. E o que acontece, né? A coisa está virando ficando tão complicada que as pessoas querem, ao invés de viver as fases maravilhosas que a vida proporciona para a gente, ainda querem depois postergar essa fase, desenvolver energéticos, desenvolver vasodilatadores, que daqui a pouco só vão trazer problemas. E, gente, a gente vai colocar aqui as fases da vida do espírito, todas elas são maravilhosas. A fase quando você é solteiro, a fase quando você se casa, depois quando você se torna pai ou mãe, daqui a pouco quando você se torna avô ou avó, e daqui a pouco essa frase vai diminuindo naturalmente, porque a gente vai começar a usar a nossa mente para muito mais coisa. Então é bom a gente começar a obedecer, né, as leis da natureza, deixar que a natureza siga o seu circo, do que ficar provocando em nós, né? É claro que provocando em nós essa permanência que acaba se transformando em estágio de baixa vibração aqui na Terra. Agora, em tudo que a gente puder, a gente sublimar, a gente agradecer a Deus toda a oportunidade que a gente tem. E, inclusive, a gente está assim, é muito bom, a gente está indo para a cozinha e está aperfeiçoando os nossos temperos, está observando hoje cada vez mais o que faz mal a gente, evitar o uso da muita gordura, evitar o máximo que puder a alimentação animal, começar a usar uma alimentação mais floral, mais voltada para vegetais, mais voltada para alguns outros tipos de proteína. Isso é tudo válido para todos nós e está mostrando o progresso do espírito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.